A febre das especiarias tomou conta da Europa no século XV, mas com as rotas comerciais fechadas, os caras tiveram que dar um jeito de buscar elas no Oriente. E foi aí que um cara chamado Cristóvão Colombo embarcou numa jornada que mudou a história do mundo para sempre. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a viagem de Cristóvão Colombo para a América. Uma vinheta que eu achei que tá... Ui, eu me atrapalhei aqui não, na própria vinheta. Mas antes, a gente vai falar de um assunto bem importante. Todos os anos são descobertos mais de 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, que é o mais comum entre as mulheres e a principal causa de morte por câncer no país. Só que se ele for descoberto no estágio inicial, as chances de cura são de até 95%. E a ONG Américas Amigas promove por todo o Brasil, desde 2009, a queda da mortalidade por esse câncer para a população em situação de vulnerabilidade social. A ONG tem uma carreta que roda o Brasil doando exames, principalmente mamografias, que é o principal exame para se detectar o câncer de mama no estágio inicial e que nem sempre as pessoas têm condições de pagar. A Américas Amigas é uma instituição sem fins lucrativos que já ajudou mais de 1 milhão de mulheres em situação de vulnerabilidade social, levando até elas o exame de mamografia e até doando mamógrafos para regiões do país que não tinham um. Para continuar fazendo esse importante trabalho, a Américas Amigas precisa de doações. Cada exame custa R$100, mas tu pode colaborar com a quantia que está cabendo no teu bolso nesse momento. 5, 10, 25, 50. O importante é tu fazendo a doação. A gente vai deixar o site delas aqui na descrição. Tu podes apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui e o Pix da ONG é o CNPJ dela. 10 594 583 80. Se tu tá vendo esse vídeo e se sensibiliza com a causa e com as mulheres que podem ter a sua vida salva através de um exame, faz uma doação para a ONG sabendo que o exame que tu doar pode salvar uma vida. Agora vamos falar de especiarias. No fim do século XIV e começo do século XV, a Europa atravessava um momento de crise por conta da balança comercial desfavorável, ou seja, estava comprando de fora mais do que vendia. Enquanto na Europa se produziam e vendiam produtos como lã, carne, peixe, madeira e pedras. No Oriente, a produção de açúcar, cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre e perfumes ia a todo vapor. E os europeus colocaram seus olhos nesses produtos que eles não tinham por aí. Veja bem, os hábitos alimentares dos europeus eram extremamente restritos. O cidadão comum só adoçava algum prato ou bebida através de outros alimentos, como a beterraba, que não estava disponível em abundância para todo mundo. Cana-de-açúcar, caju, tomate, cravo da Índia, canela, pimenta, café, laranja, banana e mais um montão de coisa que hoje a gente acha fácil, eram raridade e custavam os olhos da cara. Até o sal era um produto de alto valor, mas não só para dar sabor aos alimentos, mas também porque ele era importante para a preservação deles. Nesse momento, ainda não existia geladeira ou uma forma eficaz de refrigerar e congelar carne. Então, para garantir a disponibilidade de alimento ao longo do ano, principalmente durante o inverno e em áreas onde a produção não era constante, as pessoas se utilizavam de vários métodos de preservação, entre eles a salga, que era a técnica de colocar muito sal no alimento. Claro, tinha também uma secagem ao ar, onde os caras usavam fumaça de fogueiras para defumar os alimentos e preservar eles por mais tempo. Mas era comum que o alimento passado ficasse com um gosto ruim, às vezes de podre. Então, para garantir um sabor diferenciado e disfarçar o gosto, as especiarias eram o toque especial da época. Quem tinha condições de oferecer esses produtos para a população ganhava muito dinheiro, porque eles não existiam na Europa e enriqueciam não só o sabor, mas também o aroma e a coloração dos alimentos. O problema é que esses produtos eram caros, então geralmente quem consumia eram mais os reis e a nobreza mesmo. O caminho da Europa até o Oriente, chamado de Rota das Especiarias, era longo e perigoso. As rotas terrestres eram de difícil acesso, muitas vezes entre montanhas, passando por florestas e cheias de dificuldade no caminho, desde a precarização das estradas até o perigo de ataques de saqueadores, visto que quem fosse até o Oriente comprar os produtos para vender na Europa tinha que transportar mercadoria cara. Os comerciantes corriam um perigo constante, então o serviço tinha que ser muito lucrativo para os caras correrem esse risco. E era. De acordo com os relatos da época, as rotas das especiarias eram a chave para um rico comércio, onde o lucro podia variar entre 300% e 500% do valor investido, às vezes até mais. As especiarias mudaram os costumes europeus e os comerciantes continuavam procurando novas rotas comerciais para chegar no distante continente, onde encontrariam
os raros produtos que encheriam seus bolsos de dinheiro. Mas as rotas das especiarias eram dominadas por comerciantes muçulmanos, que, se utilizando de rotas marítimas, traziam as especiarias de regiões como a Índia e ilhas da Indonésia e, através do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho, faziam elas chegarem mais perto dos europeus. O custo disso era alto e o destino podia ser Alexandria e Constantinopla, cidades cosmopolitas, mas também as italianas Gênova e Veneza, que eram as principais intermediárias para o resto da Europa. Outra rota disponível era pelo mar Mediterrâneo, monopolizada por Veneza. Mas também existia uma rota conhecida como Rota da Seda, que era mais uma alternativa de estradas e redes de vias comerciais, estabelecida durante a dinastia Han na China, ligando as regiões do mundo antigo por meio do comércio entre os anos 130 antes da Era Comum e 1453 depois da Era Comum. A Rota da Seda serviu como mais uma estrada que saía do leste em direção ao oeste, ligando a Europa e o Oriente. E foi através dessas rotas que Marco Polo viajou, relatando que no Oriente era possível encontrar também seda, chá, tintas, pedras preciosas, porcelana, papel e pólvora. A riqueza de itens era imensa, mas estava ficando caro demais, perigoso demais e demorado todo esse processo de rotas terrestres. Por isso, era necessário encontrar um caminho alternativo, mais rápido, seguro e barato. E esse pensamento já estava nos planos dos burgueses europeus quando, em 1453, o Império Otomano boicotou o comércio com o Ocidente e fechou as rotas. Só que naquela altura, os europeus já tinham se acostumado com toda essa riqueza de itens que vinham do Oriente e os caras precisaram dar seus pulos para atender a demanda da galera. Para substituir o comércio terrestre, os europeus se lançaram ao mar, o que foi fundamental para a expansão marítima europeia e acabou moldando o destino do continente e do mundo. Foi o início da Era das Descobertas, um momento histórico que teve impactos positivos, mas também trouxe muita coisa ruim, visto que os europeus se sobrepuseram sobre culturas por todo o mundo, na medida em que expedições traziam para eles muitas terras descobertas em nome de seu Deus e seu reino. Muitos nativos foram mortos nesse processo e suas culturas foram sendo excluídas por meio da introdução da cultura e religião praticada pelos europeus. E quem deu o pontapé inicial na busca por novas rotas para o Oriente foi Portugal, um reino politicamente estável e com melhores condições para investir no desenvolvimento do comércio e da tecnologia náutica. Espanha, França e Inglaterra, que vieram navegar pelo mundo depois, ainda procuravam estabilidade política nesse período. Quando o século XV começou, a França e a Inglaterra ainda travavam a Guerra dos 100 Anos, e a Espanha tinha como prioridade garantir a expulsão dos mouros, que chegaram na Península Ibérica durante a expansão árabe quase 600 anos antes. Portugal estava posicionado mais a oeste que qualquer outro reino europeu e, além disso, ficava perto da costa oeste da África. Então, não foi uma grande surpresa quando o primeiro local a ser invadido pelos portugueses foi uma cidade africana. Isso foi em 1415, a cidade de Ceuta, por onde passavam muitos escravizados, ouro e especiarias, mas que também era um local majoritariamente muçulmano. Então havia também uma questão religiosa nessa conquista. A comitiva que foi até Ceuta contava com cerca de 30 mil homens e o ataque, de uma crueldade sinistra, foi feito durante a noite. Ceuta acabou não deixando os portugueses ricos como eles achavam que ficariam, mas essa conquista abriu para os caras novas possibilidades. E ainda no século XV, os portugueses chegaram nas ilhas de Cabo Verde, Açores e Madeira. Contornar o continente africano ainda não era seguro para os portugueses, visto que no século XV o mar ainda era um local cheio de mitos e temores. Um filho do rei, Dom Henrique, foi um grande incentivador das navegações e Portugal apostou forte na tecnologia marítima, mas o imaginário de muitos marinheiros da época ainda era atormentado por figuras míticas, como sereias que os seduziriam e os levariam para o fundo do mar e monstros marinhos que afundariam as embarcações. Ainda se acreditava que o planeta era plano e o medo das tempestades e doenças em alto mar faziam com que poucos fossem os corajosos que quisessem se aventurar nesse caminho marítimo. O trajeto que os portugueses fizeram para chegar até as Índias, contornando o continente africano, ficou conhecido como Périplo Africano, que foi o meio pelo qual os portugueses foram colonizando territórios africanos e capturando prisioneiros que seriam levados para outros continentes, onde foram forçados a trabalhar como escravizados. O contorno marítimo do continente também não foi feito de uma vez só, foi feito de forma gradual, avançando longas distâncias e retornando, contando com a colaboração de navegadores importantes como Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. O Bartolomeu foi o primeiro cara que conseguiu passar pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, isso em 1488. Mas quando passou por lá, não chamou ele assim não, mas sim de Cabo das Tormentas, justamente porque foi uma tormenta passar por ali, no local que marca o encontro dos oceanos Atlântico e Índico.
Mas quem conseguiu chegar nas Índias primeiro foi o Vasco da Gama, isso em 1498, concluindo o objetivo de achar uma nova rota marítima para o Oriente. Isso foi bem no fim do século XV, e ao longo de quase todo esse século, a Espanha, vizinha de Portugal, ficou ali quietinha, assistindo à expansão marítima dos portugueses. Mas a partir de 1492, quando o reino vivia maior estabilidade, os espanhóis também trataram de achar uma nova rota para o Oriente, que não seria terrestre e nem aquela utilizada pelos portugueses. É aí que surge a figura do Cristóvão Colombo. Um cara que a gente estuda na escola desde pequenininho e continua estudando até o ensino médio, por conta das viagens dele para a América a mando dos espanhóis. Embora ele, por incrível que pareça, não fosse espanhol. O cara nasceu em Gênova, hoje parte da Itália, provavelmente em outubro de 1451. Filho de um modesto tecelão e primogênito de 5 irmãos. Desde a infância, ele e seu irmão Bartolomeu demonstraram grande interesse pelo mar, e o cara sabia bastante de geografia, astronomia e matemática, mas é discutível se ele frequentou a Universidade de Pádua, embora tenha se dedicado ao desenho e à leitura de livros sobre navegação, entre eles O Milhão, do Marco Polo. Inclusive, o exemplar que pertenceu ao Colombo, cheio de anotações nas margens, pode ser visto na Biblioteca Colombiana de Sevilha. Colombo embarcou cedo na sua paixão pela navegação. Aos 14 anos, participou de várias expedições pelo Mediterrâneo e, a partir da década de 1470, iniciou a carreira profissional, participando de viagens comerciais realizadas por 2 famílias genovesas, os de Negro e os Spínola. Com 25 anos de idade, o cara participou de uma expedição pesqueira que transpôs o Estreito de Gibraltar e, com o naufrágio do barco em que ele viajava, perto do litoral português, se transferiu para uma outra embarcação e foi numa longa viagem pelas Ilhas Britânicas até a Islândia. Depois, em 1477, Colombo fixou residência em Lisboa, época que começou a desenhar mapas e concebeu o projeto da viagem ao Oriente através de novas rotas pelo Ocidente, mas não deixou de fazer as viagens, fazendo uma para Gênova e outra ao longo da costa africana. Em 1480, Cristóvão Colombo se casou com Filipa Perestrelo Muniz, parente da família real dos Bragança e filha de Bartolomeu Perestrelo, um dos navegadores que descobriram a Ilha da Madeira, para onde o casal se transferiu depois do casamento. Desse casamento, nasceu um filho, Diego Colombo, em 1481. Mas, como a vida nem sempre é um morango, a Filipa morreu, deixando o pobre Colombo viúvo. Alguns relatos dizem que em 1483, outros em 1485. Ele partiu com o filho para a Espanha e lá ficou conhecido por defender uma ideia de que uma expedição até a Índia não demoraria tanto, começando inclusive a procurar apoio a quem pudesse financiar a viagem do cara para lá. Ele acreditava que a Terra era uma esfera e relatos da época dizem que ele já estudava certa literatura de gregos e romanos que discutiam essas questões relativas à esfericidade da Terra. Alguns historiadores dizem que o Colombo era otimista em relação à sua teoria, de que ele conseguiria circundar a Terra e dessa maneira chegar às Índias. Mas os cálculos dele a respeito da distância entre Europa e Índia não estavam certos. Então o cara acreditava que a Terra era bem menor do que de fato ela é. O cara apostou que ele ia dar a volta e não ia cair no buraco. Com os monstros e tal. Ele apostou? Cara, é corrida. Corajoso, né? Porra! Se eu tiver errado, o que acontece, Colombo? Não, aí monstros marinhos vão me comer vivo, me destroçar, minhas vísceras vão banhar de vermelho o mar, mas eu acho que... Vai dar certo. Não, galera, vamos lá, pessoal. Quem quer ir comigo? O Colombo procurou apoio do rei português Dom João II para que ele financiasse a sua expedição para o oeste. Mas o rei só queria os serviços dele para explorar a costa africana. Então o Colombo, determinado a seguir seu plano, não topou. Na Espanha, a Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os monarcas católicos, até acharam o projeto maneiro, mas não quiseram abrir a mão para fazer ele acontecer. Isso em um primeiro momento, claro. O cara não desistiu do seu sonho. Assim como a gente não desiste de você, porque a gente acredita que tu agora vai dar o like aqui no nosso vídeo, vai se inscrever se não for inscrito, vai ativar o sininho para receber as notificações e vai dar aquela moralzinha pra gente, que é uma baita maneira de apoiar o criador de conteúdo. Colombo falou com o rei da Inglaterra, Henrique VII, e manteve contato por carta com a coroa francesa, mas as 2 tentativas também fracassaram. Ele atirou para tudo quanto é lado e nada. Mas em 1492 a Espanha conquistou Granada, que era um objetivo da monarquia, e a partir daí eles puderam focar em um novo empreendimento. Os monarcas eram católicos e o Colombo, na apresentação do seu grandioso projeto, reforçou o caráter cristão da jornada, ganhando mais confiança e entusiasmo da rainha e do rei. Mas agora que os reis aceitaram, o Colombo, na hora de assinar o contrato, em 17 de abril de 1492, se fez de fresco e colocou um monte de exigências. Os monarcas
Negaram a princípio, mas depois acabaram aceitando. Mas o que é que ele pediu? Quase nada. Só o título de almirante, a nomeação como vice-rei e governador das terras que ele descobrisse, o recebimento do título de Dom, o recebimento de 2 milhões de maravedis, uma antiga moeda que circulava na Península Ibérica, e não menos importante, o recebimento de uma porcentagem sobre todas as mercadorias e lucros obtidos através da expedição. Agora, com o apoio da coroa espanhola e o bolso cheio de dinheiro, Colombo organizou 3 embarcações, 2 caravelas, Pinta e Nina, e uma nau, a Santa Maria, que seriam utilizadas na sua expedição, que zarpou de Palos de la Frontera em 3 de agosto de 1492, em direção ao oeste. Visto que deu uma pausa entre uma e nau, o Colombo acreditava que por volta de 6 de outubro as 3 embarcações chegariam no Japão. A viagem da Europa até o destino final não era tão tranquila. As viagens aconteciam em embarcações pequenas. Por exemplo, as caravelas que levaram Pedro Álvares Cabral na chegada ao Brasil tinham 3 ou 4 mastros e até 25 metros de comprimento por 7 metros de largura. Um contraste grande com algumas embarcações da atualidade que podem chegar a ter 300 metros de comprimento. A tripulação trabalhava pra caramba e enfrentava um dia a dia exaustivo, comendo mal, dormindo ao relento e convivendo com ratos, baratas e um porão alagado e poluído com dejetos humanos. O trabalho infantil era muito comum, até porque o conceito de infância nessa época não era como o de hoje. Então muitos meninos entre 8 e 15 anos trabalhavam como auxiliares, também conhecidos como pajens, que lavavam convés, recolhiam o resto das refeições e faziam trabalhos gerais. Além deles, tinham os aprendizes, às vezes chamados de grumetes, que eram jovens com idade variando entre 17 e 20 anos, que faziam os trabalhos mais difíceis e perigosos, como subir até o cesto de observação no mastro principal, estender e recolher as velas, e eram os encarregados de retirar a água fedida do porão. O local de observação, que ficava no mastro do navio, era tão difícil de ser alcançado e era tão perigoso fazer esse serviço que ficou conhecido como caralho. A origem da expressão "vai pra casa do caralho" pode ter derivado desse contexto, segundo alguns historiadores, mas outras teorias sugerem que a expressão se originou em barcos de guerra, onde o caralho era uma referência ao mastro mais alto do navio, que era um local de difícil acesso e desconfortável para os tripulantes. Dizer para alguém "vai para casa do caralho" podia ser uma maneira de expressar que uma pessoa devia se retirar para um lugar desconfortável ou indesejado no navio, como uma forma de repreender aquela pessoa. O trabalho da tripulação era extenso. Os caras dormiam pouco e trabalhavam muito, levantando e baixando velas, bombeando a água do porão, pescando, vigiando o tempo, o sol, as estrelas e vigiando o horizonte, que era uma questão de segurança da embarcação, visto que era uma época em que ataques de piratas eram mais comuns. As embarcações da época costumavam permitir que a água do mar se acumulasse no porão, e para evitar o naufrágio, a água tinha que ser constantemente retirada por bombas manuais, acionadas sem interrupção, e esse era o trabalho mais exaustivo a bordo. A embarcação em si era sinônimo de falta de higiene e o porão era o lugar mais sujo do barco. Lá, a água ficava parada e se misturava com as fezes, a urina e muitas vezes o vômito dos tripulantes, que sofriam com enjoos e enfraquecidos não tinham forças para subir até o convés. Piolhos, ratos e baratas completavam o cenário. O cheiro desse lugar é uma coisa que é ruim até de imaginar. Nesse contexto de falta de higiene, a tripulação precisava se alimentar em um item fundamental, além do charque e peixe, eram os famosos biscoitos do mar, feitos com uma massa de farinha de trigo, água e era assado por 4 vezes, o que deixava eles tão secos e duros que resistiam por anos sem deteriorar. O lugar era úmido, então precisavam de alimentos que suportassem o ambiente, e esses biscoitos eram tão duros para comer que tinham que umedecer com água do mar. E claro que não tinha comida em fartura, então era comum racionar alimentos. No século XV, durante as viagens marítimas, as embarcações muitas vezes empregavam uma série de castigos cruéis e desumanos para manter a disciplina a bordo. Alguns dos castigos mais comuns incluíam o açoite, em que os infratores eram chicoteados com tiras de couro, resultando frequentemente em ferimentos graves e cicatrizes. Além disso, tinham também a gaiola, uma proteção na qual o marinheiro era colocado como uma gaiola mesmo, suspensa em cima do convés, expondo o infeliz ao sol escaldante durante horas ou até dias. Outro castigo era em que o infrator podia ser amarrado e lançado ao mar, sendo arrastado ao longo do casco do navio, sujeito a afogamentos e lesões graves. Roubar comida costumava render 99 golpes ou chicoteadas, mas tinham penas maiores, como o estrapado, em que a pessoa era pendurada no teto pelos pulsos, com os braços para trás, e a toca, que consiste em cobrir a boca com um pano e jogar água na cabeça da vítima para a sensação de afogamento. E claro,
motins eram punidos com a morte, justamente porque esses castigos brutais eram usados para instaurar o medo na tripulação e garantir a obediência ao capitão, que tinha poder de vida e morte sobre a tripulação. As doenças reinavam nesse ambiente devido à falta de higiene. Além disso, as condições de vida eram precárias e a falta de conhecimento medicinal era um problema. Isso tornou as tripulações de embarcações vulneráveis a várias doenças, como o escorbuto, uma das mais comuns a bordo das embarcações da época, causadas pela deficiência de vitamina C, que ocorria quando os marinheiros não tinham acesso a frutas e vegetais frescos durante longas viagens. Os sintomas incluíam gengivas que sangravam, fraqueza, dores articulares e um cansaço brutal. Outra doença comum era a beriberi, causada pela deficiência de vitamina B1, associada justamente à dieta pobre, e os sintomas incluem lesões musculares, dores nas pernas e dificuldades cardíacas. A falta de higiene a bordo das embarcações propiciava a propagação de infecções gastrointestinais, como a desinteria, a famosa dor de barriga. Os marinheiros sofriam frequentemente com a diarreia, desidratação e dor abdominal, além de outras doenças que também podiam pegar os caras, como febres tropicais, por exemplo, a malária, a febre amarela e a dengue, que eram transmitidas por mosquitos e podiam ser fatais. E como se não bastasse, outras doenças podiam se espalhar entre os marinheiros, como tuberculose, infecções respiratórias, ferimentos e infecções. É importante ressaltar que o conhecimento médico e as práticas de higiene eram muito limitados naquela época, o que tornava as doenças ainda mais perigosas e difíceis de controlar. Então uma dor de barriga ou uma febre, que hoje em dia pode ser algo fácil de controlar, matava uma galera. Mas no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo e sua trupe chegaram à América, pouco mais de 2 meses depois de sua saída da Espanha. O cara acabou não chegando na Ásia. Tinha um outro continente no caminho, até então desconhecido pelos europeus, e a jornada foi mais longa do que o Colombo imaginava. Ele manteve 2 registros de distância percorridas, um com as distâncias corretas e outro com os dados alterados, apresentando distâncias menores do que as reais, para evitar uma revolta de marinheiros. Muitos utilizam o termo descobrimento para descrever esse momento, mas hoje o uso desse termo é bem questionável, principalmente porque povos indígenas já habitavam a América quando Colombo e outros exploradores europeus chegaram aqui. Quando alguém fala que os europeus descobriram a América, se exclui a visão e a história das populações nativas que já viviam no continente há milhares de anos, sugerindo que as terras da América estavam vazias ou subdesenvolvidas antes da chegada dos europeus. Na verdade, o continente americano já abrigava civilizações avançadas, como os astecas, maias e incas, as 3 mais conhecidas, que tinham sistemas políticos, sociais e culturais complexos, mas não se deve omitir o impacto devastador que a chegada dos europeus teve nessas e em outras populações indígenas. A colonização europeia resultou em genocídios, epidemias e exploração, causando a morte de milhões de nativos e a destruição de suas culturas, reforçando uma narrativa unilateral, a visão eurocêntrica, que tende a apresentar a história da colonização a partir da perspectiva europeia. Por muito tempo, as ações dos europeus nos anos seguintes à chegada do Colombo foram vistas como superiores e, de certa forma, até heróicas quando dominaram outras regiões do mundo. Só que não se pode esquecer que propagar essa visão contribui para a consolidação de visões de mundo autocentradas que não abraçam as diferenças culturais e a compreensão do outro, o que pode levar à formação de ideias preconceituosas. O Colombo acreditou ter chegado nas Índias, não na região que era o centro do comércio de especiarias, mas em regiões de ilhas asiáticas que ele sabia que existiam. E o termo índios foi utilizado para se referir aos nativos da América por muito tempo, justamente porque os caras achavam que estavam nas Índias. Na época, o Colombo e seus cupinchas alcançaram a região das Antilhas, mas há uma divergência quanto a qual ilha realmente era, e os historiadores não chegaram a um consenso definitivo. Nessa expedição, Colombo também chegou a uma ilha que hoje corresponde ao Haiti e à República Dominicana, que foi batizada de Hispaniola, e desde o início, os registros do Colombo já insinuavam o interesse do cara em escravizar os nativos. Durante a permanência espanhola, a Santa Maria naufragou e o Colombo voltou para a Espanha na sua caravela Nina. Quem também fazia parte da expedição do cara era o Vicente Pinzón, aquele que esteve no litoral brasileiro em janeiro de 1500 e por muitos é considerado o descobridor do Brasil, e também o irmão mais velho dele, o Martim Pinzón, que comandou a Pinta e confirmou ter encontrado ouro durante a viagem para a América. Em 14 de março de 1493, sendo recebido com grandes honrarias, o Colombo retornou à Espanha, trazendo inclusive alguns nativos que foram levados aos monarcas como garantia de que tinham chegado no seu objetivo. Colombo realmente acreditava que tinha estado na Ásia e manteve essa crença até o fim da sua vida, ignorando o que muitos falavam. Foi só décadas depois que os europeus confirmaram a existência de um novo continente separado dos outros.
Depois da chegada do Colombo na América, tudo mudou. Foi o início de um longo período de colonização, exploração, genocídio e outras diversas implicações para os povos nativos e também afetou o curso da história mundial. O que não se fala muito é que o Colombo voltou para a América depois de 1492 e fez mais 3 expedições ao Novo Mundo, em 1493, 1498 e 1502, onde exploraram ilhas caribenhas e partes da América Central e do Sul. A segunda viagem é de 1493, mais uma vez patrocinada pela coroa espanhola, após o sucesso da primeira expedição, partiu com uma frota maior, composta por 17 navios e cerca de 1.200 homens, incluindo soldados, colonos e religiosos. Nessa viagem, Colombo explorou várias ilhas do Caribe, guerreou com nativos para tomar os territórios e descobriu que o assentamento Navidad, construído depois do naufrágio da Santa Maria, tinha sido destruído. Então, tratou de fazer um novo espaço de refúgio espanhol, que ganhou o nome de Isabela, em homenagem à Rainha Isabel. O retorno à Espanha trouxe notícias sobre as riquezas e recursos do Novo Mundo, que deixou a galera ouriçada, aumentando ainda mais o interesse europeu na América e estabelecendo as bases para futuras explorações. A notícia animou tanto a corte espanhola que em 1498 Colombo voltou para a América, onde mais uma vez explorou novas áreas do Caribe e tentou encontrar a China. Foi assim que ele chegou na América do Sul, na região da atual Venezuela, mas também foi nessa viagem que ele enfrentou as maiores dificuldades, como conflitos com os colonos em Hispaniola e desentendimentos com autoridades locais. Quando voltou para o assentamento de Isabela, fundado em 1493, o lugar estava em estado lamentável, com grande parte dos nativos escravizados e os colonos que restaram vivendo em extrema pobreza. Colombo foi acusado de não tratar colonos e nativos de maneira digna e, por isso, foi preso pelo inquisidor real Francisco de Bobadilla, acusado de tirania. O cara voltou para a Espanha algemado durante toda a viagem e, quando chegou, perdeu aquele prestígio de navegador e o título de governador das colônias espanholas, embora tenha sido perdoado depois. A última viagem, a de 1502, já foi sem todo o prestígio que ele tinha, agora proibido de ir na ilha de Hispaniola. Então, foi mais para o sul, chegando no Panamá, onde, em contato com nativos e intérpretes, foi informado de que existia um outro mar do outro lado do continente, que seria o Oceano Pacífico. Ele não recebeu apoio, não foi lá e voltou para a Espanha em 1504, onde morreu no dia 20 de maio de 1506, em Valladolid, sem perceber totalmente o alcance de suas viagens e sem ter o prestígio e a quantia de dinheiro que prometeram para ele. Contudo, o cara foi homenageado de outras formas, porque várias cidades, até países, foram nomeados em homenagem a ele, como é o caso da Colômbia, Columbus nos Estados Unidos e Colombo aqui no Paraná. O vídeo de hoje fica por aqui. E se tu não quiser sofrer com o escorbuto, deixa o like aí, que isso vai te garantir muita vitamina C. C de sucesso. Se tu quiser ver o teu nome aparecendo aqui, igual dessa galera maneira, é só tu virar um membro do nosso canal e a gente te indica que tu assine o plano Vogalob de carteirinha, que é um plano ali nível 2, onde tu vai receber vídeos exclusivos a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras. Tem mais de 20 vídeos por lá e o plano tá menos de 20 pirinha. Então, tá valendo bem a pena. Se tu comentar aqui embaixo, valeu demais, que também contribui financeiramente com a gente, ou mandar um 5 € no Pix, teu nome também aparece aqui nos créditos e a gente ainda te faz um agradecimento especial ali no nosso podcast. Tu não sabia que a gente tem um podcast? Tem sim, pô, é o podcast do Vogalizando, que vai ao ar toda quarta-feira, é onde o Marco e eu damos conselho pra galera, contamos umas curiosidades históricas e também respondemos comentários que são feitos por aqui. Tu pode ter aparecido no nosso podcast e nem tá sabendo. Segue a gente também no Instagram, no Twitter e confere o nosso material no TikTok, caso tu seja jovem de corpo ou de espírito. Se tu ficou aqui até o final, comenta aí, vai pra casa do Vogalizando. Fica com o Vogalizando, confere esse vídeo aqui sobre o Tratado de Tordesilhas ou então esse aqui sobre a chegada de Cabral no Brasil. Um beijo e vamos lá.